Oi, gente, tudo bem? Estou voltando com os nossos estudos de André Luiz, que eu tenho demorado muito para fazer, porque ele tem me tomado, está me exigindo mais estudo. Olha, eu estudei a vida inteira André Luiz, achei que eu ia tirar de letra essa playlist, só que agora eu me vejo assim. No início eu realmente estava tirando de letra, né? Quando a gente fala em forma pensamento positivo e necessidade de oração, é tudo muito fácil. Mas quando a gente vai para a forma pensamento negativa, a gente se confronta, né? A gente sabe que tem que fazer, mas a gente tipo assim, eu sei que eu tenho que estar em oração, eu sei que eu tenho que estar otimista, mas no momento que você vai falar da forma pensamento negativo, você se olha no espelho, você diz assim, eu estou pensando assim, eu estou fazendo aqui. E isso demanda não só um estudo para você se distanciar, né? Como pessoa que está dentro do meio acadêmico, a gente tem essa coisa do observador e do objeto, né? O sujeito e o objeto. Então, eu tento me distanciar do tema, estudá-lo, me colocá-lo um pouco fora de mim, para depois introjetar essa coisa na minha vida. E aí sim, falar sobre algo que eu estou vivendo, porque eu não estou aqui para pregar para os outros, eu não sou pastora. Eu estou aqui para estudar e aprender junto com vocês, mas tudo que eu estou fazendo aqui, se eu estou colocando para vocês, é porque eu estou estudando e estou tentando aplicar na minha vida. Porque senão fica uma coisa muito hipócrita. Então, a série André Luiz, muito embora eu tenha estudado ela a vida inteira, como eu disse, tem o índice, se vocês quiserem o índice, está disponível, eu mando para vocês, é gratuito. Cheguei num ponto de falar das formas de pensamento negativas que eu estou muito assim na intuição, né? Eu tinha na minha cabeça entrar direto no tema obsessão, mas eu tenho tido intuições de para não entrar neste tema neste momento, que é um tema pesado e nós estamos numa egrégora pesada. E sim preparar as pessoas, digamos assim, comendo pelas beiradas. Então eu comecei falando sobre o automatismo, né? O automatismo, ele mostra pra gente que a gente tem uma necessidade de estar consciente, usar a consciência. Vocês ouvem sempre os esotéricos falar em expansão de consciência? É isso. Ampliar a consciência sobre coisas que a gente faz automaticamente sem perceber, né? E hoje a minha intuição veio para pegar os mensageiros. E eu abri no capítulo 5, ouvindo instruções. O que é o capítulo 5, ouvindo instruções? É uma preleção que foi feita no centro dos mensageiros. Mensageiros é um centro em nosso lar, tá? No Ministério das Comunicações. É um departamento que prepara os espíritos para as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Só que entre nós, a colônia, nosso lar e o mundo terreno. E existe uma ligação de nosso lar com alguns grupos aqui encarnados. Eles preparam os médiums para trabalhar. Chico Xavier é um caso, né, de nosso lar, que foi preparado para executar uma missão de nosso lar. Emmanuel é do Centro de Mensageiros e vinha trazendo as mensagens para Chico Xavier. E no livro Nosso Lar a gente vê a integração, né? O André começa a sua jornada de aprendizado, né? Pós-morte, e no final do Nosso Lar, após ele visitar a família dele, ele se conscientiza de que ele não é marido da Zélia, ele é um membro de uma família universal e que ele tem que olhar para todos como sendo sua família. E a partir deste passo, ele começa a buscar atividades para esse trabalho mais universal. E eu já fiz, tem um vídeo aí que eu falo da mãe do Silas, Laura. Ela aconselha ele a ir buscar Clarencio para se
como é que se diz? Para se iluminar, qual o caminho melhor que ele deve seguir nessa tarefa. E a Narcisa também, que é a grande companheira dele lá do tratamento lá no umbral, que eles tratam lá das pessoas do umbral, ela fala para ele, procura sim, vai lá nos mensageiros, a sua tarefa aqui nas câmaras de edificação, você já aprendeu o que tinha que aprender aqui, não fica estacionado não sei o quê. Aí ele vai para o Ministério das Comunicações, onde ele é atendido por Aniceto. Aniceto vai conduzindo ele, né? Ele é integrado nessa equipe. Aniceto eu tenho para mim que seria o Emmanuel, tá? Isso sou eu que estou supondo, tá? Não tem nada que leve a essa consideração, não. Por quê? Porque a partir, né, até o filme Nosso Lar sugere que Emmanuel é que começa a fazer essa transição do André Luiz para o Chico. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu. O André Luiz, ele já era o mentor de Valdo Vieira, tá? André Luiz, ele já mandava, já trabalhava, inclusive, por vidências e psicofonias com o Valdo Vieira, na época que o Valdo era médico, ele estava estudando medicina, e os dois tinham afinidades e uma missão juntos a cumprir na época, e o Valdo era muito auxiliado pelo André Luiz. Então, quando o Valdo se junta com o Chico, ambos passam a trabalhar com o André Luiz. E, de uma forma muito bacana, esses livros aqui, tá? Os mensageiros aqui só está dizendo Francisco, mas foi Valdo também. Os dois psicografaram isso aqui, tá? E da seguinte forma, capítulos pares, Valdo Vieira, capítulos ímpares, o Chico Xavier, e ninguém percebe quando é um, quando é outro. Você lê o livro inteiro. Eu não gosto disso que foi feito aqui, não, de excluir o nome do Valdo Vieira das... Ele foi coautor, ele foi médium, e eu brigo por isso também. Eu acho que Valdo Vieira tem uma importância fundamental no espiritismo e nós devemos respeitá-lo, porque se não fosse ele, André Luiz não teria chegado a gente. Devemos respeitar o seu livre-arbítrio de ter saído do movimento espírita, ter se dedicado à conscienciologia, ter alçado novos voos, aberto novos caminhos de conhecimento para a humanidade, né? Não podemos esquecer de diminuir a obra do Valdo Vieira, tá? Eu não acho isso legal, acho mesquinho. Tá aqui, ó, só Francisco Cândido Xavier, não botaram o nome do Valdo Vieira, muito embora ele tenha psicografado esse livro também. Mas tudo isso é abobrinha, voltando. Então, o que acontece aqui? O André Luiz se engaja no Ministério das Comunicações e é encaminhado para o Centro de Mensageiros, para esse departamento de mensageiros, e lá ele vai aprender, né? O que ele tem que transmitir, como que se dá a mediunidade. Eles vêm à Terra assistir os trabalhos mediúnicos e ouvem palestras. E essa palestra é muito bacana porque eu acabei de fazer um vídeo do Emmanuel deixa eu ler aqui, no Vinha de Luz, chamado Levantai os Olhos, tá? E nesse texto ele diz isso, tira os olhos um pouco desse dia a dia da Terra e alça a sua visão para as coisas do espírito, o que você está fazendo, né, da sua existência, está aproveitando a sua existência. E essa palestra cai assim, ó, encaixa, tá? Eu vou botar até esse vídeo aqui linkado na palestra no texto do Emmanuel. Então, eu vou passar um pouco das instruções, porque o capítulo, como sempre, é um pouco grande, mas vamos lá. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor, fileiras enormes de assistências enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, uma expectativa e interesse. Então, estavam todos ali esperando para a palestra. Hoje, explicou nosso orientador, teremos a palavra de Telésforo. Eles inventam esses nomes, né? Antigo lidador da comunicação, ou seja, era um antigo trabalhador do Ministério das Comunicações que já estava em outras esferas. Ele pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Então, veja bem,
é basicamente sobre esse intercâmbio entre espírito e matéria que se vai falar. Por quê? Porque aqui é justamente sobre as pessoas que vieram com as suas missões, seus resgates, suas coisas e falharam. Entendeu? Ele está se referindo aqui aos médiuns que falharam, às pessoas que estão perdendo tempo, porque foi dada uma missão a elas, elas não fizeram. E ele vem trazendo, situando isso, não no ponto de vista moral de cada um, mas o que isso significa em prejuízo de um plano maior de Deus, tá? Que é a transição planetária. Então ele vai e diz, eu vou direto para a palestra, em que ele diz assim, olha só. Após saudar a assistência, formulando votos de paz, Teléfonos atingiu logo o assunto. Conversaremos sobre as necessidades de representação de nosso lar nos trabalhos terrestres. Ok? Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Então, ele está falando exclusivamente das atividades de intercâmbio de mensagem entre nosso lar e aqui. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões de mediunidade e de doutrinação, tá? Bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Então, alguns de nós, eu não, com certeza que eu não sou de nosso lar, sou bem abaixo disso, mas eu não sei até que ponto, por exemplo, um Haroldo Dutra, uma Anete Guimarães, não são fruto desse trabalho, né? Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre, ou seja, tanto nós aqui encarnados, como os desencarnados que estão ligados aqui na superfície da Terra. Certo? Que não consegue fazer nada além daqui. Está só nesse nível de vivência. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativos à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do futuro. Ou seja, década de 60, 50, 60 e futuro hoje. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. Então, é uma tarefa de socorro a nós que estamos hoje encarnados na transição planetária. As transições essenciais da existência da Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades terrenas. Então, é isso. O grande chamado é esse. Sai da ilusão, cai na real. Você não pode viver iludido nessa roda da fortuna, nessa roda material, ok? A mente humana se abre cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona esse movimento. A nossa mente está sendo preparada para essa comunicação, seja pela vidência, seja pela audiência, seja pela intuição e seja pela mediunidade, psicofonia, psicografia, tá? Seja até pelo sonambulismo, pelos sonhos, tá? Isto é uma fatalidade evolutiva, nós não temos como fugir disso. Isso vai acontecer. Só que a gente escolhe onde a gente vai estar sintonizado. Se você está nessa roda da Terra, você vai sintonizar com esses espíritos que estão aqui nessa roda também, tá? Perdidos, presos, materialistas, né? Se você consegue dar este salto, tipo assim, eu vou ver a minha evolução, você já vai abrir um contato com aqueles benfeitores que querem, estão interessados na sua evolução, não só pela sua evolução, mas pela evolução de um todo. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres,
Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Então, o que ele está colocando muito claro aqui, existem seres com uma incompreensão muito forte que querem nos manter na incompreensão, afastado deste auxílio. E somos nós o fiel dessa balança, porque nossa atividade mental, as nossas formas de pensamento nos mantêm como chumbos na Terra. É aí que está. Nós temos que começar a soltar esses chumbos e subir o balão. E a partir do subir o balão, dar um novo sentido, um novo significado à nossa existência, à nossa relação com o planeta, à nossa relação com o nosso próximo, à nossa relação com os animais, com os vegetais, com a água, com tudo. Até com os outros planetas, com o universo todo, com Deus. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Então, nós temos aí, ó, a incompreensão, a ignorância, a perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Entenderam? Então, vamos pensar que nossos grupos humanos espiritualistas, e aí, espiritualista é tudo que não é materialista, tá bom? Igrejas católicas, igrejas evangélicas, centros de umbanda, centros de mesa, espíritas de toda sorte, esotéricos de toda sorte, budistas, islâmicos, né? Os muçulmanos, todos, hindus, todos os que acreditam que há algo além da matéria estão comprometidos também no atraso. Eles se infiltraram, as correntes de incompreensão, ignorância e de perversidade estão infiltradas nos movimentos espiritualistas. Tá? Essas forças combatem algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. Então, aí você vai ter o quê? Grupos de fanáticos combatendo outros como se não fossem todos colaboradores da mesma obra. E, na verdade, todas as religiões existem para que o ser humano tenha a opção, de acordo com a sua evolução, com o seu grau de evolutivo, com as suas características pessoais, a identificação com algum grupo, de forma que todos sejam atendidos, certo? Não são para dizer assim, eu tenho a verdade e você não. É aí que está a diferença. E aí se imiscuem esses representantes da ignorância, da incompreensão e da perversidade, entram nesses grupos para promover a disputa. Eu tenho a verdade, você não. Você é filho do capeta. Eu vou perseguir você. E aí desnatura o cristianismo, o islamismo, seja lá o que for, a obra divina que deveria estar sendo levada a cabo pelas religiões, estão sendo todas desnaturadas. Então você vai ter homens bombas, você vai ter chute de santa, você vai ter a igreja, as religiões se misturando com a política, né? Você vai ter tudo isso. Aí ele vem aqui. A Igreja Romana classifica a cooperação espírita de diabólica. Nesta época havia uma perseguição muito grande, e Chico Xavier estava sofrendo essa perseguição nesse momento, das igrejas católicas contra o espiritismo, né? E, curiosamente, só fez foi reforçar, porque o que a gente tem mais no Brasil é o espiritólico, né? A reforma luterana, em seus matizes variados, ou seja, os protestantes, perseguem-nos a colaboração amistosa. Então, nós espíritas somos perseguidos pelos católicos e pelos evangélicos, de todas as matizes. Mais que os espíritas, os umbandistas e os candomblecistas são perseguidos. Tá? Há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência. Isso seriam os teosóficos, os budistas, né? Por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro.
rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade. Eu quero. Eu aceito Jesus e estou, a partir de hoje eu virei santo. Sem realização metódica. Então ele deixa claro que você tem que, metodicamente, conscientemente, traçar um plano de evolução e melhoria para você. É uma disciplina mental, de observação dos seus atos, de observação das suas palavras, observação dos seus pensamentos. Assim você vai mudar o seu padrão mental e vai poder subir, vai criar formas de pensamento mais evoluídas. Me veio agora aqui para falar sobre um ensinamento que eu vi já do Trigueirinho, já ouvi de outras fontes, que, por exemplo, barata, acho que foi Valdo Vieira, ele até fala da baratosfera, que, por exemplo, as baratas, os mosquitos, esses insetos, eles não são da criação divina, eles são materialização das nossas formas de pensamento, tá? Por isso, quanto mais pesadas as formas de pensamento que nós criamos, mais doenças nós vamos gerando, porque nós vamos intensificando o poder maléfico desses insetos, certo? Não sei se isso é verdade ou não, mas me veio aqui que eu deveria dar essa informação, tá? E eu, muitos anos, eu perguntei para mim qual era a função social da barata no mundo, na criação. E quando eu ouvi isso do Trigueirinho e do Valdo, isso fez todo sentido para mim. Porque a barata e o mosquito sugando seu sangue, ele não leva isso, ele não tem uma função, porque, por exemplo, a abelha ela te pica, né? Se você mexer com a abelha, ela vai te picar. Mas ela tem uma função, que é ir numa flor, pegar o pólen e levar para outra, polinizar flores e frutos. A barata não tem função além de ser nociva, né? É passear na sujeira e contaminar as coisas, roer sua pele. É nojenta. E o mosquito é a mesma coisa, só transmitir doenças. O mosquito não serve para nada. Então isso caiu muito como uma luva, que é a maior expressão do quão perigoso é manter formas de pensamentos negativas, é a criação de micróbios, de insetos nocivos que nos povoam aqui. Entenderam? Então, vamos prestar atenção. Ainda estou falando, esse vídeo é da playlist Formas de Pensamento, hein? Nosso Lar, série Nosso Lar. No campo do conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Ou seja, a gente não pode julgar esses irmãos que nos perseguem. Por quê? Porque cada um tem o seu grau de entendimento, então cada um dia vai cair sua ficha, e um dia eles serão os perseguidos. Não tenha dúvida disso. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis, até porque o espiritismo hoje, ele é basicamente reencarnação de católicos que faliram, né? De católicos inquisidores, de católicos das cruzadas, que estão tentando se redimir através do estudo do cristianismo essencial puro dos primeiros tempos, ok? Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Olha a visão que nós temos que ter de todas as religiões, tá? Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui uma dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal nós não estamos fazendo uma obra individual, mas promovendo um movimento libertador de consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então, nós todos que estamos encarnados e os desencarnados, trabalhando dentro do Espiritismo, estamos cumprindo prova, tá? A nossa prova é sobreviver à perseguição, aos ataques, à ignorância, sem nos deixar desanimar e desistir da tarefa de tentar resgatar esse cristianismo dos primeiros tempos. E isso se faz através da nossa vigilância mental, da nossa vigilância sobre o que falamos e sobre como agimos.
E nós temos falhado muito. Essa mensagem é para os espíritos que falharam, encarnados e desencarnados, os que estavam lá se preparando para reencarnar também, tá? Não podemos perder tempo no exame da teimosia alheia. Como dizíamos, a humanidade terrestre aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior. Então, a Terra estava se aproximando cada vez mais das zonas infernais e nós estamos vendo isso pelo estado de coisas em que nós estamos vivendo hoje, tá? Isso aqui em 1950 nós já estávamos nos aproximando dessas zonas umbralinas, né? Esses seres estão todos aí entrando na Terra, estão encarnando. A humanidade terrestre aproxima-se dia a dia da esfera de vibração dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Então, nós não estamos preparados para o que está acontecendo. Por isso, tanta depressão, por isso, pânico, por isso, essas doenças mentais, porque nós não estamos mentalmente preparados para esse combate, para estarmos situados nessa densidade. Tá? Muito embora estejamos cheios de boas intenções. Quando eu falo nós que estamos depressivos, em pânico, eu estou falando em todos nós que queremos trabalhar na senda do bem. Né? Vejamos aí o padre, eu sempre falo, padre Fábio, com seu ministério, padre Marcelo, né? E eu ouvi padre Marcelo, padre Fábio falando, né? Tem Gisele Bündchen, tá, né? Nessa situação. Pessoas que estão sofrendo aí, pessoas mais famosas, né? Que caíram nessa coisa, pessoas que de alguma forma traziam dentro dos seus campos alguma alegria, alguma coisa legal, alguma luz, né? Estão todas caindo dentro da depressão. Os mais angustiados conflitos se verificam hoje na senda humana. A ciência progride vertiginosamente, mas, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza estão sendo surpreendidos no domínio do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassinatos da guerra apresentam requintes de perversidade, muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Tem 70 anos, gente, isso. 70 anos que ele escreveu isso. Ele está descrevendo os dias atuais. Os homicídios, suicídios, tragédias conjugais, desastres do sentimento, greves, impulsos revolucionários de indisciplina, sede de experimentação inferior, inquietação sexual, moléstias desconhecidas, loucura, invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, este conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior, que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo, revelará as necessidades da alma. Olha só o retrato do que nós estamos vendo hoje. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si próprias, senão também pela espontânea aproximação psíquica da vibração de milhões de seres inferiores, que estão se agarrando à crosta planetária, sequiosos de renovar suas experiências que menosprezaram, sem a maior consideração com os desígnios do Eterno. Ou seja, as pessoas são seres tão embrutecidos que eles só estavam sedentos de retomar a Terra para saciar mais e mais os seus desejos. Não são seres que querem reencarnar para subir, muito embora estão tendo essa oportunidade de reencarnar, porque ainda que eles não queiram evoluir, o sofrimento vai levando à evolução maquinal, ok? Então, gente, eu não vou ler tudo, porque eu acho que
pouco que eu já li aqui já deixa muito claro o porquê dessa chamada, porquê dessa intuição, né? Da gente prestar atenção nos nossos pensamentos, tirar esse peso, esse chumbo que nos agarra na terra e fazer com que a gente reflita de uma forma mais espiritual. O que nós estamos fazendo aqui? O que a terra está destinada a ser? Todas as religiões são sagradas, como ele diz, e todas dizem que nós estamos passando por uma transição. Uma chama de Apocalipse, de Armagedon, seja lá o que for, Jihad. Nós chamamos de transição planetária, tá? Indo para um planeta de regeneração. Só que isso não significa que nós vamos ver uma melhoria na matéria. O que nós estamos vendo é mais sofrimento para que regenere as pessoas através do seu sofrimento, tá? Mais maldade para que as pessoas possam valorizar o bem, certo? E nós temos que contribuir fazendo o ponto oposto de equilíbrio, buscando luz, buscando oração, pedindo o reforço das falanges do bem para equilibrar a treva. Fazer o máximo de luz dentro da nossa própria treva, né? Porque nós não somos nada, nós estamos no mesmo quilate, senão nós não estaríamos encarnados nesse momento aqui. E se estamos, temos uma responsabilidade muito grande, que é de fazer o contrapeso, senão o navio vira, ok? Nós já estamos adernados, então vamos tentar, né, botar o equilíbrio nesse navio aí. Então esse é o chamado, série Nosso Lar, formas pensamento negativas, tá? O perigo que é a gente deixar a mente na deriva, sem o controle, no automatismo, certo? Sem aprofundar, sem refletir sobre o nosso papel, sem refletir sobre nossas atitudes, agir no reflexo, no impulso, reagir, tá? Vamos ficar atentos a isso. Vou continuar ainda, devo demorar mais um pouco para vir com outro vídeo da série Nosso Lar, porque eu estou dependendo da inspiração, né? E o telefone toca de lá para cá. E assim que ela vier, eu faço, tá bom? Fiquem com Deus.